Boa tarde a todas e todos. É com alegria que recebemos todos vocês aqui na Imagens para esse workshop sobre direito previdenciário e direito das pessoas LGBTQIA+. Eu cumprimento inicialmente a juíza federal e também querida amiga Tani Maria Wurster, que está aqui presente conosco, e também a professora e advogada Heloísa Helena Pancotti, que hoje nos brindarão com suas falas e tenho certeza nos ajudarão a compreender um pouco mais esses conceitos e esse tema que tem inquietado ao menos a boa parte de nós. Eu sou também juíza de vara previdenciária e esse é um tema pelo que nós acompanhamos com os colegas que tem, no mínimo, causado algumas discussões, alguns diálogos muito interessantes. É importante que nós e a escola tem sido muito sensível a essa temática, que a gente possa falar sobre julgamento com perspectiva de gênero e pessoas LGBTQIA+. Eu lembro que recentemente o STJ novamente se debruçou sobre essa questão quando julgou a aplicabilidade da Lei Maria da Penha a mulheres trans. Num voto lindo, que eu inclusive recomendo a leitura do ministro Rogério Schietti, ele disse que mulher trans, mulher é. No dia desse julgamento, eu tomo a liberdade aqui de falar um pouquinho sobre ele, embora a temática da violência doméstica não seja nossa, mas do próprio direito previdenciário, a gente também enfrenta essa discussão das próprias categorias e conceitos. No dia daquele julgamento, o ministro Schietti disse que o voto dele trazia conceitos que devem ser assimilados por todos nós. E eu digo para nós aqui também no direito previdenciário, para que não sigamos reproduzindo o modelo patriarcal e misógino que tem caracterizado muitas vezes o próprio Poder Judiciário. O ministro Schietti disse que é um problema estrutural, e por isso ele fala no voto da necessária abertura hermenêutica para a compreensão desses conceitos todos. Ele fala da questão da vulnerabilidade dessa categoria de seres humanos, que não pode ser resumida à objetividade de uma ciência exata. Talvez sejam aí muitos conceitos e paradigmas que a gente tem enraizado e que precisam ser quebrados. Como disse a professora Fabiana Severi, num dos podcasts da JUF Mulheres, é calcada nessa ideia radical de igualdade que nós precisamos compreender esses conceitos. Acredito que hoje vamos falar sobre isso e certamente, assim espero, saiamos aí com o olhar ampliado a partir dessa temática. Nós começaremos então ouvindo a juíza Tani Maria Wurster. Ela é mestre em Direito pela Universidade do Paraná, juíza federal na Terceira Vara Federal de Ponta Grossa, integrante, já foi coordenadora da JUF Mulheres. Doutora Tani, a palavra está com a senhora, muito obrigada por tê-la aqui conosco. Olá, boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Catarina, cumprimento doutora Catarina, uma alegria dividir esse espaço contigo. Doutora Heloísa Helena, boa tarde, uma alegria estar com a senhora hoje aqui, ansiosa para ouvir o que a senhora tem para nos ensinar. Eu inicialmente saúdo a Escola da Magistratura do TRF da 4ª Região pela iniciativa desse evento. Foi um evento da maior importância e cujo tema foi objeto de questionamento entre os colegas, por isso a iniciativa da realização desse evento. Então, cumprimento também a Cristina da Imagens e todos os servidores que tornaram possível também que estejamos todos aqui, cumprimento os demais colegas. A programação inicial desse evento contava, além da palestra da doutora Heloísa Helena, a participação do desembargador Roger Halpe Rios. O desembargador Roger, como todos sabem, é referência nacional e internacional no direito da antidiscriminação. A obra dele é um paradigma na doutrina brasileira. E tanto ele é referência nacional e internacional, como acabou sendo convidado por uma iniciativa de capacitação fora do país que impediu que ele pudesse estar aqui com vocês. Então, ele me pediu para fazer essa introdução. Evidentemente, eu não vou ter a pretensão de substituir o desembargador Roger, sob nenhuma hipótese, mas eu vou aproveitar esses 30 minutos iniciais para fazer uma contextualização do tema, uma aproximação do tema com a nossa atividade, e vou me utilizar procurar trazer alguns conceitos básicos
algumas premissas sobre as quais a gente precisa falar para poder compreender os direitos LGBT, o conjunto de direitos LGBTQIA+, e, de modo especial, sobre o que a professora Heloísa Helena vai nos falar. E também gostaria de falar sobre um julgado do Supremo Tribunal Federal, que é, então, uma lanterna, uma luz que ilumina toda a interpretação do direito a partir daquele julgado. Eu vou pedir licença para compartilhar a tela com vocês. Então, eu vou fazer uma breve introdução. A minha participação não é acadêmica nem aprofundada, ela pretende, na verdade, trazer conceitos básicos sobre os quais é importante um letramento que eu acho importante para a gente compreender toda a interpretação que se segue. Então, aqui. Eu vou procurar falar sobre essa ADI 4.275, que foi a ADI famosa, as pessoas conhecem, que reconheceu o direito à alteração do prenome e do sexo no registro civil da pessoa transgênero. Ele é um julgado que, como eu estava dizendo, é como uma lanterna que passa a iluminar toda a aplicação e interpretação do direito relacionado à população LGBTQIA+. Para além de garantir a alteração do prenome e do sexo no registro civil da pessoa transgênero, ele traz questões mais abrangentes sobre essa temática. Em primeiro lugar, são 3 premissas básicas que ele fundamenta. A primeira, o direito à igualdade sem discriminação abrange a identidade e expressão de gênero. O que ele quer dizer? Todo o arcabouço normativo, teórico, que sustenta a teoria da antidiscriminação, quer dizer, legislação, a teoria da antidiscriminação propriamente dita, ela se aplica também à identidade e expressões de gênero. Então, o artigo 3º da Constituição Federal diz lá que é proibida toda forma de discriminação em razão de origem, raça, sexo, cor, idade. São os critérios proibidos de discriminação previstos no artigo 3º da Constituição Federal, ao qual, então, o Supremo Tribunal Federal soma a identidade e expressão de gênero. Então, está proibida qualquer discriminação em razão de identidade e expressão de gênero, em razão do artigo 3º e da cláusula de abertura, que o próprio artigo 3º prevê outras formas de discriminação, assim como o artigo 5º, parágrafo 2º, e que essa cláusula de abertura é para acrescentar a proteção de direitos. A própria Constituição Federal diz que, independentemente de direitos não previstos nela, eles estarão protegidos nessa cláusula de abertura. Então, compreender que todo o arcabouço teórico da teoria da antidiscriminação se aplica à identidade e expressão de gênero. O segundo ponto é que a identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado o papel de reconhecê-la, nunca constituí-la. E o terceiro ponto, que a pessoa transgênero, que comprova sua identidade de gênero dissonante daquele que lhe foi designado ao nascer, firmada em declaração escrita, tem direito subjetivo fundamental à alteração do prenome e da declaração do gênero no registro civil, pela via administrativa ou judicial, independentemente de procedimento cirúrgico e laudos de terceiro, por se tratar de direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade, ou seja, reconhece o direito da identidade de gênero como direito fundamental, um direito de identidade. Para falar mais sobre esses 2 pontos, eu vou primeiro tocar nesses conceitos básicos que eu acho importante a gente se apropriar, para então a gente voltar à questão da ADI 4.275 e compreender um pouco melhor esses 2 últimos itens. Então, convido vocês nessa caminhada agora nesses conceitos mais básicos. Haverá pessoas entre nós que já os conhecem, que já dominam já se apropriaram dessa denominação, mas eu vou tomar a liberdade de fazer isso para facilitar o andamento aqui, para aquelas pessoas que não estão apropriadas desses conceitos. Então, os conceitos de que eu vou falar são sexo, gênero, orientação sexual e identidade de gênero. Eu não vou me aprofundar nesses conceitos, que daí dependeria de um curso inteiro para falar disso. Vou me utilizar como âncora o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, um documento editado em outubro do ano passado pelo Conselho Nacional de Justiça, que traz essa conceituação. Lembrando que quando a gente fala
de protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, gênero não são só mulheres. Gênero, num contexto, obviamente, amplo, que inclui homens, mulheres, pessoas LGBTQIA+, também, e que traz também uma lente para compreender como o direito é aplicado de maneira também generificada. Então, trarei os conceitos a partir dessa âncora, desse norte conceitual. Sexo. Sexo diz respeito ao aspecto biológico do corpo humano e está associado ao momento do nascimento. Assim, uma pessoa que nasce com o sistema reprodutor masculino é chamada de homem, ao passo que uma pessoa que nasce com o sistema reprodutor feminino é reconhecido como mulher. Então, o sexo ele está relacionado às características físicas da pessoa no momento do nascimento. Comumente se atribui, se chama de homem aquele que nasceu com o sistema reprodutor masculino, e de mulher a pessoa que nasceu com o sistema reprodutor feminino. Mas isso não é necessariamente uma associação necessária, isso é como comumente se costuma designar essas pessoas. Então, o sexo diz respeito a aspectos biológicos que servem de base para a classificação em categorias que convencionamos chamar de homem e mulher. Então, ele se relaciona a essas características físicas, a presença de pênis e vagina, gônadas, testículos e ovários, hormônios, testosterona e progesterona, cromossomos XY, XX. Não é assim tão simples, existem também aquilo que se costuma chamar de pessoas intersexo, ou seja, pessoas que possuem características físicas de ambos os sexos. Na verdade, o que se considera é que existe uma fluidez entre essas duas categorias a partir dessas características físicas, algumas com mais características que pendem para o feminino, outras com mais características que pendem para o masculino e outras com características que ficam, então, que não chega a se estabelecer nenhuma dessas duas categorias que a gente costuma chamar de binárias. Isso é o que se relaciona a sexo. Agora, gênero. Gênero é uma outra coisa. Gênero é uma categoria construída histórica, social e culturalmente. Diz respeito às características e aos papéis que são esperados do gênero masculino e do gênero feminino. Esses papéis são traduzidos em estereótipos marcados por relações assimétricas de poder entre os gêneros. Então, o gênero, ele é todo o conjunto de papéis e expectativas que se atribuem àquelas pessoas que nasceram do sexo masculino ou do sexo feminino. Então, culturalmente, histórica, social e culturalmente, se atribuem expectativas àquelas pessoas que nasceram do sexo feminino. Por exemplo, estou de brinco, passei batom, enfim, tem todo um trejeito que as mulheres costumam usar, assim como se atribui expectativas ou comportamentos ou papéis aos homens, que vêm para o fórum de terno, não vêm de saia e salto alto. Então, isso é uma criação histórica, social e cultural. Não existe uma associação necessária entre o gênero e o sexo. Então, quando a gente diz que as mulheres usam brinco e passam batom e os homens andam de terno, também a gente diz que a gente tem uma expectativa que as mulheres se esperem delas, a gente tem a expectativa de que elas, por exemplo, fiquem em casa cuidando das crianças, ou que elas não precisam sair no mercado de trabalho e ganhar um salário igual ao do seu marido, por exemplo. Isso também é uma expectativa construída social e culturalmente, histórica, social e culturalmente, que se atribui a uma pessoa em razão de uma característica física. Porque, veja, as nossas características físicas, elas nos foram designadas, nós as temos em razão do nascimento por um critério absolutamente aleatório. Assim como eu tenho cabelo moreno e alguém tem um cabelo loiro, alguém nasceu homem e alguém nasceu mulher. A diferença é que, em razão dessas características físicas e biológicas, o mundo, histórica, social e culturalmente, atribui a essas pessoas alguns papéis e algumas expectativas, que não se atribui aos outros. E isso nós estamos, então, no campo do gênero. John Scott traz esses dois aspectos relacionados ao gênero. É um elemento constitutivo de relações sociais, baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos. Então, tem lá aquilo que eu dizia, tem lá uma característica física aleatória das pessoas, e a cultura, a história, atribui a essas pessoas alguns papéis
e determina as relações sociais entre os gêneros, como elas vão se estabelecer. E o gênero é também uma forma primária de dar significado às relações de poder, porque nós vivemos num mundo em que se atribui fatores de inferioridade e subordinação às mulheres. Eu não preciso ir muito longe, basta a gente falar sobre os dados sobre a violência contra as mulheres. Então, dados sobre estupro de meninas, assassinato de mulheres em razão de serem mulheres, o fato das mulheres trabalharem 5 horas a mais do que os homens durante a semana e oferirem salários, na média, 30% menores do que os homens, ou seja, são pessoas que, em razão de uma característica física aleatória, trabalham mais horas do que as outras pessoas e oferem salários menores, e por isso estão sobre-representadas em trabalhos de baixa remuneração, informais, de tempo parcial. Todo mundo aqui sabe do que eu estou falando, porque todo mundo aqui julga direito previdenciário, tem ideia do histórico laborativo das mulheres. Então, uma forma primária de dar significado a relações de poder também, em que se atribui inferioridade e subordinação às mulheres de forma cultural, histórica e social. Então, sustenta hierarquias de poder, é uma característica política. Então, quando a gente fala o lema do feminismo, que diz o pessoal é político, então, quando a mulher fica em casa, cuidando dos filhos, porque é isso que se espera dela, e ela oferece um salário menor que o dos homens, a gente costuma dizer que isso é problema dela, que são as escolhas pessoais dela. Não é verdade. Isso acontece muito em razão do fato dela ter nascido com uma característica física do sexo feminino, ao qual a cultura atribui essas expectativas. É também uma categoria analítica, então a gente precisa compreender gênero para a gente poder estudar tudo isso e compreender que as mulheres trabalham 5 horas a mais do que os homens e oferem salários menores. A gente também precisa compreender que existe gênero, que o mundo atua sob estruturas generificadas e, por isso, uma categoria analítica que nos permite estudar essas relações. Bem, então, existe sempre, em princípio, voltando um pouquinho, a ideia de que a característica física se atribui às expectativas e o gênero. Mas, como eu dizia, essa não é necessariamente, não é uma associação necessária entre eles. Orientação sexual. Orientação sexual corresponde à atração física, romântica ou emocional de uma pessoa em relação à outra, sem relação com a identidade de gênero ou as características sexuais. O que isso significa? Orientação sexual é aquilo que uma pessoa sente em relação à outra. Então, se a pessoa tem atração física por uma pessoa que tem o mesmo sexo que ela é considerada homossexual. Se ela tem uma atração física por uma pessoa do sexo diferente do seu, então ela é do gênero diferente do seu, então ela é heterossexual. Então, a orientação sexual é a atração físico-romântica. Ela não tem relação direta, necessariamente, com a característica sexual. Então, mais uma vez, não é porque a pessoa nasceu do sexo feminino que ela necessariamente sentirá atração físico-romântica por uma pessoa do sexo masculino. Ela poderá sentir atração físico-romântica, ela sente isso ou não sente por uma pessoa também do mesmo sexo. Isso diz respeito à orientação sexual das pessoas, e isso também não tem relação necessária com a identidade de gênero. Vai ficar um pouquinho mais claro um pouco mais para frente, mas é só eu vou seguir e mais para frente vai ficar um pouco mais claro isso tudo. Então, como eu dizia, a pessoa heterossexual é aquela pessoa que atrai-se por pessoas de um gênero diferente do seu. A pessoa homossexual é aquela que atrai-se por pessoas que possuem o mesmo gênero. E a pessoa bissexual é que tem atração afetiva ou sexual por pessoas de mais de um gênero. Então, por isso que eu dizia que a atração não está necessariamente ligada ao sexo biológico. Ela não precisa haver uma associação necessária entre a atração sexual e o sexo biológico. Identidade de gênero. Identidade de gênero é uma outra coisa. É bem comum a confusão entre esses dois conceitos. Então, a orientação sexual diz respeito à atração física de alguém por outra pessoa. E a identidade de gênero é a forma como as pessoas se identificam enquanto do gênero feminino, masculino ou outra expressão por ela utilizada.
independentemente de estar alinhada com o sexo que lhe foi designado no momento de seu nascimento. Então, identidade de gênero é a forma como a pessoa se identifica, ela identifica o seu gênero. Ela pode ter nascido do sexo feminino, mas se identificar enquanto do gênero masculino, por exemplo. E isso não necessariamente, e isso não tem nenhuma relação com a atração afetiva que ela vai sentir. Ela pode ser uma pessoa do sexo feminino, que se identifica como do gênero masculino e que sente atração física por outra pessoa do gênero masculino ou por outra pessoa do gênero feminino. Então, por isso a importância de ficar claras as 4 categorias. Sexo é uma coisa, característica biológica. Gênero diz respeito à história e à cultura, expectativas criadas social e culturalmente. Orientação sexual é a atração física que se sente pelas pessoas. E identidade de gênero é o modo como elas se identificam, sendo de um gênero ou de outro, independentemente dele estar alinhado com o sexo que lhe foi designado no momento do nascimento. Importante compreender que todas as pessoas têm uma identidade de gênero, que faz parte da sua identidade como um todo. Isso está lá no julgado do Supremo Tribunal Federal, sobre o qual a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, não são só as pessoas transexuais que têm identidade de gênero. Todas as pessoas têm uma identidade de gênero. Eu, que sou uma pessoa cisgênero, tenho uma identidade de gênero. A minha identidade de gênero eu me identifico uma pessoa do gênero feminino e nasci pessoa do sexo feminino. Então, existe uma identidade, uma correlação. A minha identidade de gênero está alinhada ao sexo que me foi designado no momento do meu nascimento. Então, eu tenho uma identidade de gênero. Então, quando o Supremo Tribunal Federal, naquele julgado, ele reconhece o direito das pessoas, ele diz que a identidade de gênero deve constar como um critério proibido de discriminação, ele está falando da identidade de gênero alinhada ou não alinhada com o sexo biológico. Então, é uma garantia para todas as pessoas, não apenas para quem é transgênero. Evidentemente que a construção se deu em razão das pessoas transgênero, porque são elas que são discriminadas. Então, a pessoa, voltando aqui, eu já tinha falado essa palavra, a pessoa cisgênero é a pessoa cuja identificação de seu próprio gênero está alinhada com o sexo biológico que lhe foi designado ao nascer. E a pessoa transgênero é a pessoa que não se identifica com o gênero atribuído no ato do nascimento. Então, é o que eu dizia, que não existe uma associação necessária entre sexo biológico e identidade de gênero. Então, eu, como pessoa transgênero, que eu estava dizendo também, a minha identidade de gênero é cisgênero. Se a pessoa é transgênero, a identidade de gênero dela será uma identidade transgênero. Então, a identidade de gênero é distinta da orientação sexual e das características sexuais de cada pessoa. Então, vamos lá, de novo. A pessoa pode ser do sexo feminino, ter a identidade de gênero masculina e sentir atração afetiva e sexual por outro homem. Então, ela será homossexual ou por outra mulher. Nesse caso, ela será heterossexual. Então, não existem essas associações necessárias. A identidade de gênero também nos traz a imposição de respeito aos termos, nomes e pronomes utilizados por cada pessoa para se referir a si mesma. Então, a importância da gente reconhecer o direito, da gente respeitar o modo como as pessoas preferem ser chamadas, o nome que elas preferem ser chamadas. Isso é bastante importante. Aqui eu trago, então, esse quadro, eu peço desculpas, porque ele é um quadro, assim, muito simples, mas eu acho que, para quem não tem muito domínio desses conceitos, ele nos ajuda a compreender, porque ele coloca em algumas caixinhas. Então, vamos lá. O sexo biológico, vou começar aqui de baixo para cima. O sexo biológico é aquele que a gente já está mais acostumado a pensar nele, que é macho, fêmea ou intersexual. Então, também aqui tem um conteúdo binário muito, muito característico, mas, enfim, facilita para a gente compreender essas categorias. Então, o sexo biológico diz respeito à genitália e cromossomos quando a pessoa veio ao mundo. A orientação sexual é essa que se relaciona, então, ao coração. Ela indica pelo que você sente atração. Mostra que para que lado sua sexualidade está orientada. Então, quando fala em orientação, não é necessariamente um lado ou outro.
existe uma fluidez entre as duas coisas. Então, tem uma sexualidade orientada para um determinado, orientada para outro lado, ou bissexual. Então, diz respeito à atração, ao coração. E a identidade de gênero, ela é a maneira como você se enxerga, o gênero que se identifica como fazendo parte. Então, ele diz respeito ao modo como você se enxerga, ele não está associado, então, ao coração nem à genitália. Eu sei que ele é simplório e ele obscurece a complexidade desse tema, que eventualmente num próximo evento a gente possa falar sobre isso, e aí não serei eu a falar, porque eu teria bastante dificuldade de tratar esses temas, mas ele, embora simples, ele nos ajuda a compreender, porque para algumas pessoas essas questões são um pouco complexas. Heteronormatividade. O que é a heteronormatividade? A heteronormatividade é essa imposição social para ser ou se comportar de acordo com os papéis de cada gênero. É a adoção da heterossexualidade como norma. Há um pré-julgamento de acordo com o qual o gênero corresponde ao sexo biológico. E a esses dois fatores está ligada a sexualidade, ou seja, aquela ideia de que nasce do sexo feminino, é do gênero feminino e sente atração por um homem. Ocorre que essa não é uma associação necessária, pelo contrário, configura um estereótipo que nos conduz a um sistema de opressão. Então, a gente precisa ter em conta essa palavra para tentar compreender a decisão do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, compreender as categorias e essa ideia de que a heteronormatividade é uma imposição, de que as relações heterossexuais são a norma e de que a cisgeneridade também é uma norma, o que não é verdadeiro. Então, agora, feito tendo falado sobre esses conceitos, eu gostaria, então, de voltar à decisão da DI 4275, porque acho que agora fica mais fácil para a gente compreender o que exatamente o Supremo Tribunal Federal nos disse quando deu essa decisão. Em primeiro lugar, o item C é o modo como a decisão a gente a conhece, é o modo como a gente a conhece. Quer dizer, quando a gente fala sobre a DI 4275, a gente lembra que foi ação direta em inconstitucionalidade que reconheceu o direito das pessoas que têm a identidade de gênero dissonante daquele que lhe foi designado ao nascer, que ela pode ter direito à alteração do prenome e à declaração do gênero no registro civil. Mas esse julgado ele não decidiu apenas isso. Existem premissas nesse julgamento que vão iluminar, por isso que eu disse que ele é uma lanterna, ele ilumina toda a interpretação que o direito terá que fazer a respeito dessas questões de pessoas transgênero. Então, começando pelo item C, veja só o que ele diz. A pessoa transgênero que comprove sua identidade de gênero dissonante, então a identidade de gênero, conceito que a gente já falou, o modo como a pessoa se percebe, dissonante daquele que lhe foi designado ao nascer, firmada por declaração escrita. Ou seja, a pessoa vai declarar se ela é transgênero ou não. Mas ninguém vai dizer isso por ela. Ela tem o direito de dizer quem ela é. Então, essa pessoa, por declaração escrita, não precisa de laudo, não precisa de exame médico, não precisa de ninguém dizer quem a pessoa é. A própria pessoa dirá quem ela é. Ela tem o direito subjetivo fundamental à alteração do prenome e da declaração do gênero no registro civil pela via administrativa ou judicial. Ou seja, não precisa entrar com uma ação judicial para reconhecer isso. Administrativa, reconhecer não. Para que se possa alterar o nome e a declaração do gênero no registro civil, independe de uma ação judicial e também independe de procedimento cirúrgico ou laudo de terceiro. Então, a pessoa não precisa, isso foi uma questão bastante discutida nesse julgado, ela não precisa se submeter a uma cirurgia de redesignação sexual para ser quem ela é. Seria um desrespeito ao direito à intimidade, o direito à vida privada, que o Estado exigisse que alguém se submetesse a uma cirurgia para que ela possa ser e se expressar quem ela é e usufruir dos direitos como as outras pessoas usufruem. Se as pessoas cisgênero usufruem dos direitos, as pessoas transgênero deverão usufruir dos mesmos direitos, pelas mesmas circunstâncias,
Caso contrário, nós estaremos falando de discriminação, que é o que fala o julgado no item A. Aí, passo para o item B, que eu acho que ele é, assim, talvez o mais importante para iluminar nos guiar a nossa interpretação quando a gente vê casos envolvendo pessoas transgênero no direito previdenciário, mas não só no direito previdenciário, outras causas que possam aportar no Poder Judiciário, que é o seguinte: a identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca constituí-la. Eu acho essa decisão, assim, ela é ao mesmo tempo simples e revolucionária. Por que ela é simples? Ela é simples porque ela diz que as pessoas são o que elas são. As pessoas são o que elas são. Ninguém vai dizer para uma pessoa quem ela é, com quem ela quer se relacionar, ou como ela se sente em termos de gênero. O Estado não pode fazer isso. Ele não tem autorização para fazer isso. Nós temos na Constituição Federal direito à intimidade, direito à vida privada, direito à dignidade acima de tudo. Não diz respeito a ninguém quem a pessoa é, com quem ela quer se relacionar ou como ela se sente em termos de gênero. É um direito da personalidade, é um direito dela. E só ela pode falar sobre isso. Mas ninguém. O Estado não pode falar. Não importa se hoje tem Copa do Mundo lá no Catar, onde as pessoas não têm direito a sua orientação sexual, sua identidade de gênero, não interessa. As pessoas são o que elas são desde sempre. Desde antes da Constituição do Estado, as pessoas são o que elas são. O Estado não tem direito de dizer como elas devem se comportar na sua vida privada, na sua intimidade. Então, eu acho que é revolucionário, por outro lado, porque ele desafia toda a forma aquela ideia da heteronormatividade. O item B desafia a heteronormatividade. E todos nós fomos subjetivados, nós crescemos e constituímos nossas subjetividades calcados na ideia da heteronormatividade. Essa ideia de que mulher se relaciona afetivamente com homem e vice-versa, e de que quem nasceu do sexo feminino é mulher e quem nasceu do sexo masculino é homem. Então, nós fomos subjetivados desse modo, e essa decisão do Supremo Tribunal Federal veio romper com veio declarar o que já era verdadeiro, que a heteronormatividade não pode pautar as decisões jurídicas, políticas públicas do Estado, não podem ser pautadas pela heteronormatividade. Aí alguém vai dizer, puxa, Tânia, eu estou ouvindo isso, mas eu não concordo. Eu acho que quem nasceu homem é homem, quem nasceu mulher é mulher, quem nasceu homem se relaciona com mulher, quem nasceu mulher se relaciona com homem. Bem, você pode achar isso, mas você só pode falar sobre si mesmo. A respeito de identidade de gênero, as pessoas só podem falar sobre elas mesmas. Elas não podem jamais falar sobre outra pessoa, porque isso é íntimo e é privado. Eu não posso, o Estado não pode atribuir às pessoas essas características e muito menos privá-las do exercício de direitos ou discriminá-las em razão de elas serem quem elas são. Então, em primeiro lugar, você pode achar isso, mas você só pode achar isso a respeito de si mesmo. Você não pode emitir esse juízo de valor a respeito de outra pessoa, porque você não é essa pessoa. Em segundo lugar, e aqui no que toca mais particularmente ao Poder Judiciário, nós não podemos achar isso, porque isso não tem embasamento jurídico. Então, a Constituição Federal reconhece o direito à dignidade, à intimidade e à vida privada. O Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade com efeito vinculante, disse que a identidade de gênero é manifestação da própria personalidade, da pessoa humana, e como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca constituí-la. Então, não importa a sua opinião, para falar a verdade. O que importa para julgar os processos é o que diz a Constituição Federal e o que disse a ADI 4275. A respeito de si mesmo, cada um vai decidir a sua vida e tomar as suas decisões a respeito dela de forma privada e individual também. Aqui eu trago os fundamentos normativos da ADI 4275. Em primeiro lugar, eu já falei sobre eles, mas para recapitular, a Constituição Federal, direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem. Então, a imagem, se eu decidir, então, que agora eu vou cortar o cabelo curto, andar de terno, eu decidi e ninguém tem nada a ver com isso.
E base convencional, quer dizer, tratados internacionais que iluminam a interpretação dos direitos, os direitos, enfim, no ordenamento jurídico brasileiro. Então, o julgado, o voto nessa DI é do ministro Edson Fachin. O relator era o ministro Marco Aurélio, que ficou vencido, então o ministro Edson Fachin que relatou o acordo. Então, base convencional. Pacto de São José da Costa Rica, artigo 18, direito ao nome, direito ao reconhecimento da personalidade jurídica, direito à liberdade pessoal e o direito à honra e à intimidade, e à dignidade. Para terminar, eu acho que meu tempo, eu não sei, mas ele deve estar quase se encerrando, né, Cristina? Mas só para terminar, eu acho que era importante pontuar uma segunda questão. Não é incomum que as pessoas tenham dificuldade de reconhecer esses direitos, as pessoas transgênero, o direito a forma como as pessoas se reconhecem, preocupadas com eventuais fraudes. Então, puxa, mas a pessoa, então agora ela decidiu que ela nasceu do sexo masculino, decidiu que é do gênero feminino. Então, sobre isso a professora Helena vai falar, estou curiosa para ouvir o que ela tem a dizer, mas poderia dizer, ela fez isso porque então agora ela quer se aposentar mais cedo, então por isso que ela decidiu agora se designar como mulher. Sobre isso, eu acho bastante importante a gente ter duas questões. A primeira é que a gente precisa sempre presumir a boa-fé das pessoas. Então, a boa-fé se presume e a má-fé se comprova. Então, não existe má-fé só entre as pessoas transgênero. Existe má-fé entre as pessoas cisgênero. Aliás, em maior número, porque as pessoas cisgênero são mais numerosas. Então, má-fé por má-fé, ela poderá acontecer entre as pessoas transgênero e cisgênero, e a gente não pode presumir essa situação. Mas mais do que isso, acho que é importante que a gente saiba que ser uma pessoa transgênero não é vantagem em nenhum lugar do mundo, muito menos no Brasil. O Brasil é o país que mais mata pessoas transgênero no mundo. A expectativa de vida de uma pessoa transgênero é de 35 anos no Brasil. Ela é uma expectativa de vida que as pessoas tinham na Idade Média. 90% das pessoas transgênero têm a sua atividade na prostituição. Elas são alijadas do convívio familiar em razão da estigmatização dessas pessoas, então elas perdem a sua família. Elas são alijadas do estudo, elas têm muita dificuldade de manter os seus estudos até o fim em razão da violência e da discriminação que elas sofrem nas escolas. Elas são discriminadas no local de trabalho, elas não conseguem trabalho em razão da sua identidade de gênero. Eu trouxe aqui alguns dados que eu peguei agora, quando estava começando esse encontro, eu fui pesquisar no site da ANTRA. ANTRA é uma associação de transexuais e travestis, e lá no site dizia o seguinte, em 2021, houve 140 assassinatos de pessoas trans no Brasil, e houve um aumento de 141% em relação ao ano de 2008. E que, em geral, a morte dessas pessoas se dá com requintes de crueldade e violência. Então, essas pessoas, 1/4 das mortes de pessoas trans se deu por espancamento, apedrejamento, asfixia e estrangulamento. 5% dessas mortes aconteceram a pauladas, degolamento e, pasme, com ateamento de fogo com a pessoa ainda viva. Então, a ANTRA, ela diz o seguinte, que em 72% dos casos, os assassinatos foram apresentados com requintes de crueldade, com uso excessivo de violência e associação com mais de um método e outras formas brutais de violência. Isso denota um elemento facilmente identificado em crimes de ódio. Queimar travestis vivas tem sido uma forma de assassinar pessoas trans desde sempre e vem sendo evidenciado em nossas pesquisas anuais. Durante 2021, observamos uma maior atenção a esse tipo de crime, que teve pelo menos 4 casos em que as vítimas tiveram fogo ateado nos seus corpos enquanto ainda estavam vivas. Tem caso de adolescente, eu me lembro que estava na pandemia, o caso de uma adolescente,
não vou me lembrar o estado, 14 anos, morta, com requintes de crueldade, com empalamentos, é assim, uma tragédia, é o contrário do que se possa imaginar em termos de civilização, é o tratamento que se dá às pessoas trans. Então, imaginar que alguém vai declarar ser uma pessoa trans para receber, oferir uma vantagem financeira, não é verdadeiro. Essas pessoas são estigmatizadas e marginalizadas e sofrem todo tipo de violência. Então, é importante a gente conhecer esses dados para poder compreender o contexto no qual essas pessoas estão inseridas. Então, importante a gente sempre que se deparar com um caso de pessoa trans na nossa mesa, que a gente revisite, então, a ADI 4275 e também, quem sabe, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que também é um documento que nos ajuda a julgar de modo... fazer um julgamento relacionado a princípios civilizatórios e emancipatórios do direito das pessoas. Eu encerro por aqui. Desculpa se passei o tempo, Cristina. Eu estou ansiosa para ouvir a professora Helena Pancotti e devolvo a palavra à doutora Catarina. Obrigada. Muito obrigada, doutora Tani. Estou ainda aqui um pouco chocada com todos esses dados trazidos ao final. Acho que eles dizem muito e nos chamam aí para que a gente nunca se esqueça que a gente não julga processos abstratos, né? São pessoas que estão ali. E se a gente pode se aproximar um pouco dessas pessoas, tanto melhor também será a qualidade da jurisdição que nós prestamos. Obrigada também pela simplicidade com que apresentou os conceitos, que são de tão difícil compreensão para muitos de nós. Agradeço, então, a sua disposição, aí, inclusive de última hora, para nos atender nesse evento. E anuncio já na sequência a palestra População LGBTQIA+, no Direito Previdenciário, que será proferida pela advogada Heloísa Helena Pancotti. A doutora Heloísa é doutoranda em Ciências Jurídicas na Universidade Estadual do Norte do Paraná, mestre em Direito pelo Centro Universitário Eurípides de Marília, São Paulo, especialista em Direito Processual pelo Centro Universitário Toledo, pesquisadora na área de Direitos Sociais com ênfase em sua interseccionalidade com a questão de gênero, advogada autônoma. É também organizadora e autora de alguns livros. A doutora Heloísa Helena, tenho 2 deles comigo, inclusive. Passo a palavra à senhora para sua exposição. A senhora tem 60 minutos. Ou talvez, se quiser terminar um pouquinho antes dos 60, para a gente também poder abrir para os debates, que eu acredito que haja bastante perguntas para a gente poder debater na sequência. Muito obrigada, doutora Heloísa, seja muito bem-vinda. Doutora Catarina, eu agradeço o carinho com que me recebeu, o convite, agradeço a doutora Tânia pela aula, eu vim aqui também para aprender, trocar experiências. Queria mandar um abraço muito carinhoso para todas as pessoas que se comprometeram, né? Estender meus cumprimentos a todas as pessoas que se comprometeram para viabilizar o evento, e um especial ao meu querido amigo Rogério Canguçu Cachiche, professor Rogério de todos nós, e dizer que registrar aqui que eu estou com muita saudade, porque o doutor Rogério é meu colega de mestrado, né? E a gente tomava uns cafés sempre regados a muito estudo, né? E eu morro de saudade daqueles tempos. Quem sabe agora a gente consiga viabilizar um outro café desses. Mas eu vou contribuir para a fala da doutora Tani e vou apresentar para vocês também um documento que é uma nota técnica que o INSS redigiu, né? É um documento que hoje ele ainda está gravado como sigiloso, mas eu obtive porque me cita, e apontar algumas inconsistências nessa documentação e apresentar também para os doutores as 3 teorias que as pessoas costumam utilizar para julgar as questões previdenciárias quando o gênero é um fator determinante para a concessão desses benefícios, né?
Primeiro lugar, eu vou aproveitar que amanhã eu tenho uma palestra lá no congresso do IEPREV e eu vou aproveitar aqui os slides. Como a doutora Tânia já se debruçou sobre a questão do gênero do nascimento, a identidade de gênero e a orientação sexual, eu vou passar um pouco mais por cima disso, porque as explicações que ela apresentou já foram assim bastante elucidativas, né? Mas eu queria convidar os colegas a fazer um exercício, né, um exercício antropológico mesmo. Por quê? Porque aqui, nas Américas, de uma maneira geral, quando o colonizador chegou, nós já tínhamos várias sociedades desenvolvidas aqui, que são as populações ameríndias. Essas populações, que são os nossos ancestrais, eles não tinham uma sociedade organizada em gênero binário, as relações familiares não eram organizadas com a influência, né, do judaico-cristã, como o europeu, né, também não tinham elas não vinham da fidelidade oriunda das paterfamílias, não tinha nenhum tipo de influência nesse sentido. E nós também não organizávamos as relações entre heteronormativas ou homoafetivas. Nós tínhamos uma sociedade organizada de uma outra forma. Inclusive, eu separei esse livro aqui para quem tiver um pouco de curiosidade, que é um livro até grande, Devassos no Paraíso, do João Silvério Trevisan. O Dr. João Silvério Trevisan, ele fez um estudo antropológico do cenário que o colonizador encontrou aqui no Brasil, e ele vai até tempos modernos, né, com relação à população LGBT. Então, veja, nós temos, na população indígena, de uma maneira geral, no mínimo 3 gêneros. Nós temos os gêneros orientados pelos papéis que esses representantes da sociedade, que esses representantes desempenham na sua aldeia, na sua sociedade, no seu microsistema social. Então, via de regra, nós tínhamos aquele que representava os cuidados, né, que era a cesta, simbolicamente representado por uma cesta, aquele que lidava com a caça, que simbolicamente era representado pela lança, e aquele que não se encaixava nem em um papel, nem em outro, e poderia ali exercer alguma atividade espiritual, né, ou de representação de curandeirismo na aldeia, por aí vai, e normalmente esse poder sobrenatural se representava por um estado intermediário entre os gêneros. Então, nós temos, assim, aqui nas Américas, os índios, por exemplo, botocudos, né? Os índios botocudos, eles tinham uma figura, né, que era chamada de 2 espíritos. Os Guaiacuru tinham uma representação que eram os Cudinas. Os Cudinas eram os índios, né, que nasciam com a genitália masculina, mas se castravam e daí levavam a vida exercendo os papéis que tinha relação com a atividade de cuidado, né? Nós não tínhamos os papéis de gênero, não se buscava a expectativa, né? Então, por exemplo, com relação aos tupinambás, nós encontramos, né, algumas mulheres que eram conhecidas como tríbades, que eram mulheres que representavam papéis que hoje são atribuídos ao gênero masculino. E também, né, porque a sopa de letrinhas lá, com relação à expressão das suas afetividades, a sua orientação sexual, muitas pessoas hoje se compreendem como assexuados, e a gente
encontra representações de indivíduos assexuados entre os povos originários, inclusive o descobridor, né, quando o professor João Silvério Trevisan encontrou em uma carta, né, o Francisco Orellana, que era o descobridor do Rio Amazonas, ele chega a citar que ele encontrou umas índias, que ele denominou de índias icamiabas, né, que eram índias sem marido e que faziam e que desempenhavam sozinhas, né, uma sociedade orientada matriarcalmente. O padre, para vocês verem a questão da fidelidade, o padre José de Anchieta várias vezes relata que ele jamais viu briga por fidelidade ou infidelidade entre as populações indígenas, porque esse é um conceito cristão, né? Ele não é um conceito do europeu, ele não é um conceito aqui do nosso ancestral. Não há esse comprometimento com as relações monogâmicas, e eu estou falando disso porque mais adiante nós vamos tratar de alguns julgados, né, que diziam respeito a isso, né? E nós tivemos, por influência do europeu, né, e da doutrina social da igreja, nós tivemos aí devagarzinho uma introdução dos costumes, né, do colonizador nos nossos costumes ancestrais. E a sociedade muito dinâmica, né, sujeita a várias influências, e hoje nós sabemos o quanto as culturas ancestrais desempenham um papel importante, né, nessas questões de gênero. E aí nós temos ali nos tempos mais modernos, a influência das encíclicas Rerum Novarum, 40º ano, Mater e Magistra, e aí essas encíclicas, né, elas vieram reafirmar aquele papel familiar que já era desempenhado na sociedade europeia e que veio ganhando espaço aqui na sociedade brasileira, que adotou, claro, impôs e adotou um sistema heteronormativo e uma orientação binária para a nossa população. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a binariedade de gênero, ela foi dada culturalmente, imposta culturalmente. Os nossos ancestrais sequer se orientavam assim. A questão da monogamia entre as relações interpessoais também é um dado construído culturalmente, e assim como a orientação sexual. Essa orientação sexual heteronormativa, ela veio por influência também judaico-cristã, porque, segundo os historiadores da época, né, os índios eram dados ao que eles chamavam de costumes nefastos, nefandos, né? Eles eram dados a pecados nefandos, pecados estes que deveriam ser combatidos, inclusive, nos tribunais, né, da época, em que o magistrado fazia o papel de investigador, né, fazia toda a persecução penal, a investigação, julgava e aprisionava aqueles que desviavam do padrão imposto pelo colonizador. Mas, deixa eu trazer aqui. Eu apresento para todos, né, essas questões culturais, porque elas vão trazer, na adequação, como nós não temos uma produção legislativa que dê conta de acompanhar a evolução social, né, nós temos aí um grande problema quando nós falamos de benefícios previdenciários, porque, como eu vou adequar a questão da pensão por morte, se na população indígena, especialmente, eu não digo exclusivamente, porque todo ser humano tem direito à sua cultura, né? Mas nas populações aldeadas, predominantemente, os relacionamentos são marcados pela poligamia e pela poliandria. Esse é um problema de gênero,
mas é um problema de gênero que tem uma ligação muito forte com a população, as populações originárias, justamente porque nós temos esse costume arraigado nos nossos ancestrais. Então, a gente não tem como compreender uma coisa fora da outra. Existe uma intersecção necessária na questão de gênero, no Brasil especificamente, né? Aí nós temos também, por exemplo, um problema muito sério com relação à assistência social de uma maneira geral e à população transgênera, porque nós não temos no SUS, no atendimento à saúde oferecido pelo SUS, centros, né, acessíveis em todo o país para atendimento à população trans. Um homem trans dá à luz, precisa de atendimento de ginecologista, né? E uma das maiores queixas que essas pessoas apresentam, e que já está amplamente documentado por artigos científicos produzidos no âmbito das universidades públicas especificamente, é que no Serviço Único de Saúde as pessoas não têm o nome preservado. E aí é importante nós fazermos uma distinção. E qual é essa distinção? Depois do julgamento da ADI 4275, que causou efeito em todo o território nacional, a mudança de nome e gênero no assento civil, ela produz efeitos em todos os demais documentos. E aí eu não estou mais falando de nome social. O nome social é aquele apelido notório. Quando você adota um nome social, você não modifica o seu gênero nas suas documentações, né? Você vai adotar o nome social quando você não deseja promover alteração e nem repercussão nos demais aspectos da sua vida. Eu vou dar um exemplo, porque me sinto à vontade para usar esse exemplo, porque é um exemplo que ela também usa nas suas palestras. A Márcia Rocha, primeira advogada de São Paulo a utilizar do nome social no documento da OAB, ela disse o seguinte: eu sou empresária do ramo imobiliário. Eu tenho inúmeros negócios jurídicos que foram realizados com o meu nome de batismo, com o meu gênero de batismo. Se eu alterar a minha documentação, isso implica promover uma alteração em um monte de escrituras públicas que eu outorguei. Ela trabalha com loteamento, né? Ela é uma empresária do ramo imobiliário, advogada de direitos humanos e ativista. Então, ela diz: implica fazer uma alteração tão grande, um custo tão grande, isso vai repercutir em tantas pessoas que eu prefiro usar o meu nome social. Só que ela tem esse dissabor de portar um gênero diferente daquele gênero que ela representa socialmente. Isso pode causar alguns constrangimentos, né? Agora, quando se dá a readequação do documento civil, essa pessoa não passa mais a portar o nome social. Ela tem um nome e ela tem um gênero, ponto. E esse é um ponto que eu acho importante, assim como a diferenciação muito muito didática que a doutora Tânia apresentou, porque em várias sentenças judiciais existe uma confusão entre orientação sexual e a identidade de gênero. E a identidade de gênero é muito comum que tanto o advogado, o operador de direito de uma maneira geral, ele pressuponha que a transgeneridade é igual à homossexualidade. E isso não é uma verdade necessária, né? Necessariamente isso não tem nada a ver. E também, vejam só, aqui um dos maiores, naquilo que diz respeito a uma família trans, aqui eu trago o exemplo, né? É uma mulher trans casada com um homem trans que deu à luz. Nesse caso,
qual dos dois estaria elegível à percepção do salário maternidade. Da licença da licença adotante, se fosse o caso, né? Nesses casos aqui, nós temos a nota técnica, né, que o INSS emitiu já em 2019, e onde ele aponta que é possível o deferimento administrativo do benefício em favor do homem trans, desde que tenha sido ele a dar à luz. Mas nós temos outro problema, porque na população LGBT, se a gente não estiver falando especificamente dos transgêneros, mas das pessoas que estejam numa relação lésbo-afetiva ou homoafetiva, eles podem lançar mão de modos de reprodução assistida, aquela reprodução por assistência, a famosa barriga de aluguel. E nesse caso, há a possibilidade do pagamento do mesmo benefício, e para quem na relação esse benefício seria pago? Então, nesses casos em que há uma união homoafetiva, o benefício tem sido pago para um dos dois familiares, né, e há a possibilidade de escolher para escolher para cada quem vai ser o familiar contemplado. Isso se o casal estiver numa união homoafetiva. Para mulheres em relações lesboafetivas, predominantemente se determina o pagamento para aquela que gestou o bebê. Tem um casal, essa discussão deve acabar no STF, mas ainda não foi dirimida, em que um casal lésbo-afetivo composto por uma servidora pública e uma empresária que tem uma MEI, né, uma delas gestou crianças gêmeas, né, e ela gostaria de que a servidora pública se licenciasse e recebesse o salário, já deve ter tido esse neném, e já tiveram provavelmente esses neném, e a outra gostaria de voltar ao trabalho. Por quê? Porque o MEI, se ele não tem como manter a atividade, né? Então seria para aquele casal muito interessante poder escolher qual das duas pessoas na relação ficaria em casa e cuidaria dessas crianças. Me pareceu lógico, naquele momento lógico, já que há precedente fonte de custeio, que aquele casal pudesse escolher, mas isso ainda não foi pacificado. A decisão de primeira instância deferiu a concessão em favor da servidora. Em segunda instância, entenderam que não haveria essa possibilidade, que somente aquela que gestou a criança deveria receber o benefício, e agora nós estamos aguardando que seja pacificada a questão. E essa questão me interessa muito porque ela pode trazer aplicações para a população heteronormativa também, e desmistificar a questão da maternidade compulsória, que o pai não deve cuidar das crianças, e deixar que esse benefício seja pago de acordo com uma convenção familiar, deixando o Estado de determinar como as pessoas se relacionariam no âmbito, no íntimo, né, no seio da sua família. Me parece que é uma boa decisão. Bom, vejam só como a cultura influencia, nesse caso, a IN 128 de 2022, no artigo 178, que fala da pensão por morte, parágrafo 5º, ela traz uma evolução importante, porque ela reconhece, para fins previdenciários, a união estável entre um segurado ou uma segurada indígena e mais de um companheiro em regime de poligamia ou poliandria, devidamente comprovado junto à Fundação Nacional do Índio. E essa
inclusão na IN 128 se deu em razão de vários julgados, né, que já privilegiavam o rateio entre os componentes daquela unidade familiar. Eu acho que a decisão, deixa eu ver qual que foi a Câmara, houve uma decisão oriunda, acho que até do Sul, hein? Não, do Amapá, juiz federal Márcio Barbosa Maia, né, já tinha proferido decisão nesse sentido, em que havia o indígena que faleceu e deixou 3 esposas para ratearem o benefício, né? A Mazuape, a Anã e a Sororô. E essas mulheres vieram, procuraram, né, a autarquia previdenciária para protocolar o seu pedido de pensão por morte. Aqui o INSS negou, por não haver previsão legal. E aí o magistrado, ele deferiu, não só deferiu o benefício de pensão por morte a ser rateado em partes iguais, né, para essas mulheres indígenas, como também determinou o rateio dos saldos do fundo de garantia que esse índio teria deixado. E essa decisão me pareceu extremamente importante, porque uma das premissas que esse magistrado utilizou no seu voto, já que o INSS somente concede essa possibilidade de rateio para os aldeados, o texto constitucional também faz essa diferenciação entre os aldeados e os integrados à sociedade, mas esse magistrado, ele teve a clareza de observar que a população tem direito à cultura, né, a sua cultura ancestral e a preservação dos seus costumes, né? Então, a conclusão que ele chegou é que, havendo esse conflito entre as normas do direito, já que a Constituição Federal faz também, na aplicação da norma, essa diferenciação entre aldeados e integrados, né, o magistrado julgou que prevalece, aí, nesse caso, o direito à cultura e o reconhecimento dos costumes, tradições e organização da sociedade indígena, ainda que esse componente, né, ainda que esse, no caso, segurado, estivesse residindo fora da aldeia. Então, essa decisão, em sede de benefício previdenciário, ela vai ali ao encontro, ela se choca, né? Ela vai de encontro, ela se choca com a decisão do tema, né, 529 do STF, porque o STF se debruçou sobre a questão da união paralela, né, e da possibilidade de rateio da pensão por morte, no caso de uma união, acho que era um casamento civil hétero, né, e uma união estável homo paralelas. E aí o STF fixou ali a tese que a pré-existência de casamento ou de união estável, ressalvada a exceção do artigo 1723 do Código Civil, impediria o reconhecimento, inclusive naquilo que se refere ao direito previdenciário, do direito à persecução por morte, consagrando ali o dever de fidelidade da monogamia, que está privilegiado pelo ordenamento jurídico constitucional. Mas eu não sei se ali vocês conhecem muito, mas assim, acho que esse rapaz, até o professor Rogério Canguçu conhece, porque ele chegou a fazer mestrado com a gente no Maranhão. É um mestre em direito, né, e maranhense, uma graça de pessoa, e ele tem mais de 50 tios, porque ele diz que o avô dele
nunca teve menos que 4 esposas, todas morando perto, não é, professor Rogério? Todas residindo perto, todas, os relacionamentos eram lícitos. Então, me pego a pensar se é lícito o Estado regular essas relações, né? Porque não me parece que o Estado tenha que interferir na maneira como as pessoas vivem e se relacionam. Acho que nesse ponto da decisão, eles vão dar, o STF, eu tenho ali a minha divergência com eles. Por quê? Porque criou-se uma hierarquização, né, de relações. No caso, sempre privilegiando a mais antiga. Várias relações, vários relacionamentos paralelos que já haviam sido reconhecidos, inclusive nos cartórios, né, de registro civil de pessoas naturais, tiveram esse reconhecimento revogado. E aí eu trago, né, o entendimento ali da professora Maria Berenice Dias, né, de que essa rejeição de ordem moral, religiosa, a dupla conjugalidade, ela acabou gerando um enriquecimento, né, de um dos indivíduos na relação, que no caso era ampla, era duradoura, era de conhecimento público, nos finais de ano havia uma confraternização entre as pessoas, né? E aí acabou havendo uma negativa dessa poliafetividade. E aí eu me pergunto se esse costume da poliafetividade não tem ali uma correlação estrita com os costumes da nossa ancestralidade, né? O que é artificial e o que é natural aqui na população brasileira, né? Deixa eu colocar aqui. Com relação à população LGBT, a emenda constitucional, assim como a MP 871 já havia feito, né, ela foi convertida em lei, e agora a IN 128 manteve no seu artigo 178 a questão da dificuldade da produção de prova das uniões estáveis homoafetivas. Está passando um temporal aqui, me desculpem, viu? Tranquilo. Então, eu falava da Gal, né? Da questão, a Gal, depois do falecimento dela, nós viemos a saber que ela manteve pelo menos 2 uniões estáveis de longa duração e isso não foi publicizado. Então, existe ainda, em razão de toda a violência institucionalizada, inclusive, que atinge com mais força a população LGBTQIAP+, motivos para que essas relações continuem muito privadas, muitas vezes não públicas, né? Então, aquele autor de novelas, Dias Gomes, né? Foi Dias Gomes que faleceu esses 40 anos de união, ninguém fazia ideia, só o círculo mais restrito, né? Muitas vezes essas pessoas têm dificuldades de plano de saúde, por exemplo, você incluir um parceiro homoafetivo no plano de saúde hoje é impossível. Então, quando me procuram, o que eu faço? Case-se. Mas, ao mesmo tempo, dá uma dor no coração, porque, assim, cabe a mim determinar quem vai se casar, quem vai continuar a viver uma união estável, não cabe, né? E as pessoas não deveriam se ver compelidas pelo Estado a adotar uma determinada maneira ou arranjo, né, afetivo. Com relação a isso, eu trouxe uma jurisprudência que eu achei incrível, que é a do TRF.
Ana, se a senhora quiser compartilhar novamente a tela. Eu trouxe uma jurisprudência que eu achei incrível para isso. Sabe por quê? O que a advocacia tem feito? A advocacia, ela tem ingressado na justiça ordinária para reconhecer essa união estável, para depois provocar a Justiça Federal, né, e fazer o pedido, judicializar o pedido de pensão por morte, porque o INSS se nega a reconhecer dada a grande exigência de documentação, e sobretudo com relação à documentação a exigência de documentação que não seja mais antiga do que os últimos 2 anos, né, dessa união. Eu, por exemplo, se eu tivesse numa união estável, eu não tinha essa prova. Não teria essa prova. Então, essa magistrada, a desembargadora federal Inês Virgínia Prado Soares, resolveu a questão reconhecendo incidentalmente num pedido de pensão por morte a união estável. Eu achei que ela andou muito bem, primeiro, em razão da economia processual, não é? Ao invés de resolvermos tudo isso provocando o judiciário 2 vezes, já resolveu aqui, já que o INSS, por vezes, tem se negado a reconhecer administrativamente, inclusive as sentenças da justiça ordinária, se elas não vierem instruídas com a documentação por período a documentação não mais antiga do que os últimos 2 anos. Então, eu achei que a desembargadora federal teve uma excelente solução para esse conflito, né? Bom, agora eu vou passar com relação ao salário maternidade. A nota é essa aqui, eu vou passar para vocês compartilharem depois, nota 76 de 2019, que é a nota técnica a que eu me referi, e ela traz várias perguntas que os servidores fazem, né, para que seja solucionado e para conduzir de que forma será o manejo, né, desse servidor ante os pedidos que chegam até o Instituto. Primeiro, se pergunta assim, pode-se conceder o benefício de salário maternidade para o segurado que alterou o sexo feminino para masculino? Olha aqui, aqui a gente já vê um problema conceitual grave, né? Não se alterou o sexo, se altera a identidade de gênero, né? A identidade de gênero, o sexo continua aquele do nascimento. Podemos aplicar a possibilidade legal de prorrogação em 2 semanas no benefício, no caso de risco de vida para o feto ou para a mãe, que agora se declara do sexo masculino? De novo, problema de conceituação. Mas, pelo menos, a resposta foi afirmativa. Sim, alteração do gênero do segurado transmasculino no CNIS ou outro sistema corporativo não modifica as regras de elegibilidade do benefício de salário maternidade. Caso o segurado do sexo feminino venha solicitar a alteração do registro público de nascimento como segurado transhomem, deve-se garantida a concessão do benefício na ocorrência do fato gerador, havendo a qualidade de segurado. Nesse ponto, me parece que o INSS andou bem. Agora, nós temos a questão que eu já tratei aqui, né, do salário maternidade na gestação por assistência, a gestação heteróloga, e nesse sentido eu destaco a decisão da Lavra, do desembargador federal Gilson Pessotti, que também determina o pagamento para a gestante e também para a família que recebe essa criança no seu ventre, no seu seio, né? Não no seu ventre, mas no seio da família. Lembrando que essa criança, no caso da gestação por assistência, o problema é muito maior porque nós temos pais com caracteres genéticos que não gestaram, né? E uma pessoa que gestou,
uma criança cujos caracteres genéticos não lhe pertencem. Então, essa dificuldade, o desembargador Gilson Pessotti, ele trouxe uma solução bastante viável. Com relação aos benefícios programáveis, é onde reside a maior dificuldade de adequação da norma. Como a professora Tani já trouxe aqui os dados da violência, parece até tópico a gente discutir a adequação de norma de aposentadoria para uma população com expectativa de vida de 35 anos. Tenho esperança que esse dado seja revisto, porque agora a Unicamp, a USP e a Unifesp têm se desdobrado para fazer aquilo que não pôde ser realizado, muito embora muitos esforços da comunidade jurídica tenham sido empreendidos para corrigir isso no censo, né? Acabou por uma questão operacional não se realizando nesse censo agora, mas as universidades públicas aqui em São Paulo estão detidas no mapeamento e na quantificação, né, dessa população. Os dados preliminares já foram divulgados e nós temos no Brasil hoje 12% da população se identificando como LGBTQIAP+. Dessa população, nós temos uma parcela significativa de transgêneros. E os transgêneros vão ter, claro, uma dificuldade, porque nos benefícios por idade e tempo, né, em que isso se torna significativo, nós teremos dificuldade de adequação da norma ao caso concreto. E em razão do vácuo legislativo, não há previsão, né? Num mundo ideal, talvez a população transgênero devesse ter regras e regras diferentes, né? Porque se nós buscamos na legislação previdenciária uma adequação entre tempo contributivo e expectativa de sobrevida, a dificuldade contributiva da população trans é absurda, né? Começar por uma colocação no mercado informal e até mesmo informal, né? Já que nós temos 90% de população sobrevivendo às custas do próprio corpo. Então, nós passamos aí por uma questão muito mais profunda, que talvez exija a pensar numa regulamentação da profissão da prostituta, né, quem sabe. Mas alguns magistrados, e eu acho maravilhoso ver isso, né, têm concedido como um benefício até mesmo emancipatório o benefício de prestação continuada em favor de pessoas trans em situação de vulnerabilidade e vivendo da prostituição, né, vivendo nas ruas em razão de prostituição. Aqui no interior, aqui pertinho, na cidade de Santa Fé do Sul, nós temos, foi realizado, o magistrado, ele foi tão sensível que ele determinou que o estudo social fosse feito ao meio-dia, na casa de prostituição em que essa mulher trans trabalhava, e lá a assistente social pôde verificar, né, que ela se encontrava em situação de imensa vulnerabilidade social, e aí, lançando mão da teoria do estigma do Irving, né, ele chegou à seguinte conclusão. Ele chegou à conclusão de que algumas pessoas, em razão das suas próprias características, elas levam estigmas que são tão ou mais incapacitantes do que uma doença por si, porque a vulnerabilidade social a que essas pessoas são submetidas as coloca numa situação de indigência e, inclusive, de longa duração,
o que as tornaria aptas à percepção do benefício do BPC. Então, aqui também existe um outro julgamento, que eu separei aqui, nesse mesmo sentido, de uma magistrada, TRF4, magistrado Fernando Quadros da Silva, relator, da Turma Regional Suplementar do Paraná. Então, essa sensibilidade aqui do desembargador Fernando Quadros, ela é compartilhada por alguns juízes já de primeira instância, no sentido de se sensibilizar, tanto quanto no caso das pessoas que vivem em cidades pequenas e convivem com o vírus HIV, ele aplicou esse mesmo entendimento para estender à população vulnerável das ruas, né, o benefício de prestação continuada. Isso é bom porque, desde o advento da criação do BPC, né, para a população idosa em situação de vulnerabilidade, nós tivemos avanços na expectativa de vida dessa população e um ganho, né, em qualidade de vida e em dignidade também. Talvez nós possamos vivenciar, através da concessão desse benefício, uma emancipação dessa população aí, desse 90% que vive em situação de exclusão. E também, com relação às aposentadorias, nós temos 3 teorias, né? Uma teoria, ela diz respeito, né, que eu chamo de teoria da compensação tributária, apesar de que os próprios teóricos que as desenvolveram não tenham dado um nome para ela. Mas por que eu chamo ela de teoria da compensação tributária? Porque ela dá, na questão do benefício em que a idade e o tempo contributivo é determinante, ela dá um caráter financeiro e atuarial para a questão. Ela reduz a discussão na questão tributária mesmo. Delimita que o transexual tenha uma vida pré e pós-redesignação, utiliza como o marco temporal a data dessa alteração documental, e aí lança mão de multiplicadores ou de divisores para converter o tempo contribuído com a finalidade de compensar as mulheres, as nascidas mulheres e que assumem uma identidade masculina, assim como de estabelecer um pedágio para aqueles nascidos homens que assumem uma identidade feminina. Esse entendimento, ele busca, claro, o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. Mas, claro, a gente ainda precisa aguardar os dados que o IBGE possa trazer, ou que os estudos, né, que estão sendo feitos agora vão nos apresentar, mas estima-se que a população trans não passe de 2-3% da população brasileira. Nós temos 12% de LGBTQIAP+, no máximo 2-3% de população trans. Esse percentual não teria, por si, a capacidade de produzir qualquer abalo no sistema financeiro atuarial. Então, e outra coisa, se você promove essa adequação, as críticas que existem seria de que, você não conferiria à pessoa trans o direito ao esquecimento da vida pregressa, da identidade de gênero anterior, né? E a ADI 4275, ela veda especificamente a identificação da transgeneridade nos documentos,
né? E aqui, só abrindo um parênteses, vocês viram que agora tem um novo RG e as pessoas, e vai vir com essa identificação, vai chover ação. Nós vamos ter problema de judicialização, porque, segundo as normas que foram publicadas, vai ter um marcador que vai ser capaz de identificar quando uma pessoa faz a redesignação de gênero, desobedecendo tudo aquilo que foi determinado no julgamento da DI 4275. Mas, enfim, tocando, né? Tem também uma teoria, essa teoria da compensação tributária, ela traz uma confusão em si. Por quê? Primeiro, qual seria o momento a se compensar? O momento em que a pessoa ingressa no regime de previdência, o momento em que ela faz a readequação, ou o momento em que... como é que a gente faz? Ou o momento em que ela faz uma cirurgia, por exemplo. A intervenção cirúrgica, nós já vimos que ela não pode ser um óbice à aplicação da norma e ao reconhecimento identitário. Depois nós temos uma outra teoria, que é aquela que eu sou mais inclinada a aceitar, que é a teoria do reconhecimento do gênero apresentado no momento do pedido do benefício. Essa teoria, contudo, ela tem sido utilizada para a concessão de benefícios previdenciários pela jurisprudência. Eu consigo encontrar jurisprudências em que magistrados reconhecem o direito, especificamente privilegiando o fato de que a transgeneridade ela é sentida desde a infância, né? O transgênero, ele desenvolve a transgeneridade junto com a maturidade e desenvolvimento sexual. O que pode acontecer é uma demora, né, na representação da identidade autopercebida para a sociedade, justamente porque a nossa sociedade é muito violenta com relação ao indivíduo trans. O problema dessa teoria é que ela tem sido usada para caçar os benefícios destinados de pensão por morte para as filhas dos servidores das Forças Armadas. E aí, quando você utiliza essa teoria para justificar a cessação de um benefício de pensão por morte, você descaracteriza completamente a aplicação da lei no tempo. O tempus regit actum, ele deixa de aperfeiçoar o ato jurídico a contingência social no momento, né? A contingência social no momento da reunião dos fatores ensejadores da concessão do benefício. Em favor dessa teoria, nós temos a própria ADI 4275, nós temos o provimento 73 de 2018 do CNJ, os RPPS, de maneira geral, têm concedido o benefício de acordo com o gênero apresentado no momento do pedido do benefício, e os tribunais de conta têm reconhecido esse direito. O único problema, nesses casos, é que quando a assunção dessa nova identidade da pessoa trans vem após a vinculação no regime próprio, existe ainda, por força de que é uma novidade, as pessoas, por vezes, se esquecem de fazer as devidas alterações nos prontuários funcionais. A gente até fala de planejamento previdenciário para pessoas trans. Por quê? Porque se muda RG, assento de nascimento, RG, certidão de casamento, carteira de trabalho, mas se esquece que quem tomou posse no concurso público
não foi não foi nem uma pessoa com o mesmo nome nem com o mesmo gênero. Então, quando você apresenta o pedido de aposentadoria, pode haver uma discrepância documental e, administrativamente, às vezes, o pedido vem indeferido, porque o servidor, né, que processa aí, o servidor do Instituto de Previdência, que vai processar os requerimentos, vai encontrar uma documentação que não é uniforme. Então, a necessidade de uma preparação prévia, de uniformização da documentação. Então, esse foi o motivo, por exemplo, do indeferimento do pedido do servidor da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, Gil, né? Ele teve o benefício de aposentadoria indeferido, muito embora ele tivesse contribuído muito mais, e foi um caso que ganhou notoriedade, porque foi na semana da visibilidade trans que ele teve seu benefício indeferido, mas logo se viu que a questão era documental. Mas essa teoria também apresenta desvantagens para pessoas transmasculinas, né? Porque ela iniciou o período, pode ter iniciado o período contributivo como uma mulher e se designado depois. E aí essa assunção da identidade masculina faria com que ela tivesse que contribuir um tempo maior. Eu tenho, nas aulas de gênero que nós fizemos ali na Universidade Estadual do Norte do Paraná, o professor Luiz Geraldo do Carmo tem um livro que chama Famílias no Divã. Não, Famílias no Armário. Famílias no Armário. E ele sempre trouxe para debater com a gente nos seminários algumas pessoas transgêneras, né? E aí, conversando com elas, a pergunta que acho que eu sempre fiz, né, para essas pessoas, como é que você se sentiria, né? O que o Estado pode fazer por você? Como é que você se sentiria no momento da sua aposentadoria? E eles relataram, né? Eles relataram que a maior agressão seria não ter o gênero e o nome reconhecido, né? Conforme a sua autopercepção. E aí agora eu vou operar aqui para fazer o compartilhamento da nota técnica com vocês. E os maiores questionamentos aqui da nota técnica, deixa eu pegar o número dela aqui, nota 076 de 2019, que traz ali, à luz do julgamento da ADI 4275, e por força de uma frase que o ministro Luiz Fux soltou ali no julgamento, não que ele tenha mudado o sentido daquilo que ele estava querendo dizer, mas ele disse o seguinte: maior violência que se pode praticar contra uma pessoa trans seria o não reconhecimento da sua identidade. Mas precisamos nos ater um pouco mais quando isso diz respeito, por exemplo, a benefícios que possam se relacionar com o gênero. Pronto. Aí o INSS já achou que o julgamento da ADI 4275 não se aplicava aos benefícios previdenciários, né? E aí, inclusive esse processo, essa nota, ela foi emitida, nessa nota ela foi publicada justamente por conta de um processo da comarca de Curitiba, em que um senhor, nascido homem, mas já assumindo a identidade feminina em longa data, motorista de ônibus, né? Me lembro da carteira de trabalho dele, porque eu colaborei com a advogada na época, e quanto mulher, pediu o seu benefício, a sua aposentadoria. E aí a AGU, não sabendo como proceder, né, fez as suas consultas, e aí o INSS traz toda essa problemática que eu já trouxe à discussão, que é a questão de se adotar o critério biológico,
E quando eles falam biológico, complicado, porque nós temos estudos que agora a gente faz o perfil cariótipo, que a gente não fazia quando a gente só conhecia a análise cromossômica, né? Quando se fazia somente a análise cromossômica, nós sabemos que nós temos 5 padrões de gênero na natureza. 3 intermediários entre o padrão feminino e o masculino, isso é biologia. Agora, com os padrões de cariótipo, esses padrões de gênero, eles foram aumentando cada vez mais. E aquelas pessoas que não se encaixariam no padrão masculino ou feminino, elas tiveram aí uma exclusão das normas trabalhistas e previdenciárias orientadas pelo gênero, né? Então, nós temos ali uma exclusão importante. A doutora Tânia, ela estava passando, no início da palestra dela, que ela dizia assim, do intersex, né, da população intersex, para a gente, só assim, para ser um dado, né, só para o tamanho da problemática, a cidade de São Paulo faz 8 cirurgias em bebês nascidos intersexo por mês. Eu não conheço eu só conheci uma criança intersexo. Então, o que nós podemos extrair desse dado? Que as cirurgias estão sendo feitas de forma muito precoce, com uma família apavorada, né, em razão da necessidade de conformação, em uma criança sem possibilidade nenhuma de consentimento, e que pode, no futuro, não manifestar nenhuma concordância com aquilo que foi decidido com relação ao corpo dela. E também nós temos nessa nota técnica, né, dadas as conclusões, que fogem, de certa forma, até da lógica, nós temos aí a criação do problema do não reconhecimento da identidade autopercebida, que é uma violência, mas é uma violência que até pouco tempo, até o Poder Judiciário estava praticando. A normativa, né, é de 96, o direito de inserção do nome social, né, inclusive nos processos. Na Justiça do Trabalho, nós fizemos um levantamento 3 anos atrás de processos em que se pedia reparação por assédio moral para a população trans. Dessa população trans, os processos, via de regra, o assédio, ele se dava na negativa pelos superiores de se referir àquelas pessoas pelo nome social ou pelo nome alterado na documentação. E o magistrado, ele não conseguia cadastrar aquele reclamante com o gênero autopercebido e com o nome autopercebido. Havia um problema nos elos da Receita Federal. Então, quando você fazia a pesquisa, você falava de uma mulher trans que estava sendo vítima de assédio no ambiente de trabalho, porque as pessoas não permitiam que ela usasse o banheiro de acordo com o gênero dela, ou adotasse o nome, né? E aí o juiz, ele se referia a ela obrigatoriamente pelo nome do nascimento, porque o sistema não permitia que ele fizesse a alteração. Então, quando essa pessoa buscava providência estatal para reparação de uma violência sofrida, o Estado cometia a violência novamente. Então, até mesmo com relação às funcionalidades dos sistemas burocráticos, nós temos uma grande resistência e nós temos reprodução de violências. Isso acontece também no Sistema Único de Saúde, porque as pessoas deixaram de compreender, elas deixam de entender a diferença do nome social para o nome.
e da obrigatoriedade em tratar publicamente a pessoa pelo nome social, para evitar constrangimentos, né? Mas veja, aqui, importante destacar nessa nota técnica, olha só, em relação aos... tendo havido a mudança de sexo posteriormente à cessação do benefício e sendo essa mudança indispensável para a espécie, como é o caso do salário-maternidade, cabe a revisão do mesmo para alteração do sexo, que aqui seria gênero, mas o INSS errou, né? Aí eles dizem que não, que com relação aos benefícios ativos ou inativos, aqueles cessados, não será necessário atualizar o cadastro do segurado em razão de posterior opção deste por gênero diverso daquele considerado no momento da análise e concessão do benefício, aplicando-se para essa situação o princípio do ato jurídico perfeito. Então, veja, na carta de concessão, a carta de concessão, ela vai orientar o quê? Até mesmo a emissão do cartão para saque do benefício. E se o benefício está ativo e o Instituto se nega a promover a alteração, ele consuma reiteradas violências mensalmente com esse segurado. Aqui, uma outra questão que foi apresentado. Tendo havido a mudança de sexo posteriormente à concessão do benefício, qualquer que seja ele, estando o benefício ativo, e sendo essa mudança determinante para a própria concessão do benefício, por exemplo, cálculo de tempo de contribuição, aplicação de fator previdenciário, cabe a revisão desses para a alteração de sexo, deverão ser cobradas eventuais diferenças recebidas a maior, veja, a preocupação sempre é fiscal, né? E se houver perda do direito, né, no caso da pessoa, veja só, o INSS muito preocupado em conceder um benefício para uma mulher e em seguida ela adotar uma identidade feminina. Eu posso cessar esse benefício, eu posso receber aquilo que foi pago, a diferença daquilo que foi pago antes da redesignação? E aí, a resposta, não. Em relação a benefícios ativos, não será necessário atualizar o cadastro do segurado em razão de posterior opção desse por gênero diverso daquele considerado no momento da análise. Mas eles não aplicam isso no caso das filhas dos militares das Forças Armadas, porque, reiteradamente, eles promovem, assim que realizada a alteração documental nos cadastros, né, nas provas de vida, eles promovem tanto a cessação quanto a postulação da devolução dos valores recebidos antes, né, recebidos pós a alteração do gênero. E aqui também me parece um grande contrassenso que uma das perguntas que esse documento traz é o seguinte: qual é a teoria que o INSS vai adotar? A do sexo atribuído no nascimento, a do gênero atribuído no nascimento, a da identidade de gênero apresentada no momento do pedido do benefício, ou a gente vai buscar a teoria da fiscalidade? Nós vamos buscar divisores ou multiplicadores para compensar o sistema de previdência. E aí o INSS diz, muito embora a ADI 4275 tenha orientado no sentido de promover todas as alterações, aqui no corpo do documento existe orientação para a emissão de CTC de acordo com o gênero do nascimento. Então, por conta disso também, o INSS veda a alteração do Cadastro Nacional das Informações Sociais para refletir a identidade de gênero autopercebida e cria uma situação em que ele próprio não consegue identificar, com a apresentação, por exemplo, de uma carteira de trabalho feminina, se as contribuições daquele
nascido homem pertencem exatamente àquela pessoa. Então, esse documento, essa nota técnica, não me admira que ela esteja gravada pelo sigilo, porque ela é muito confusa, e ela traz uma confusão que não ajuda o magistrado em nada, né? E para piorar, ela causa uma judicialização enorme. Com relação a isso, eu vou passar depois para vocês com relação a isso, tenho aqui decisão que vem, acho que é de São Vicente, do juizado, né, que foi confirmado pela São Vicente, do juizado, que foi confirmado pela turma, de revisão de benefício de aposentadoria por idade, determinando a adequação, sim, da documentação para refletir o gênero autopercebido, e não somente isso, como também o pagamento retroativo dos valores, né, a que o segurado faria direito quando ele postulou perante o INSS o pedido, se identificando como mulher, e o INSS se negou a conceder o benefício, porque ele não havia ainda cumprido o requisito etário masculino. Então, nós temos um judiciário, nós temos um mundo à parte, um RPPS que adota o entendimento proferido na ADI 4275, nós temos um INSS que ora admite, ora não admite, né? E nós temos, no âmbito do RGPS, um judiciário que tem tendido também a buscar a conformação com aquilo que está descrito na ADI 4275. Espero ter sido clara, estou à disposição para perguntas e trocas, né? E, por favor, quem tiver jurisprudência, puder me enviar, quero muito, porque eu estou atualizando o livro. E estou à disposição, gente. Me desculpe se eu me alonguei demais, e desculpa as falhas, é que o temporal está feio aqui em Araçatuba, e muito obrigada pela disponibilidade e pela acolhida generosa. Professora Heloísa Helena, meus cumprimentos. Muito obrigada por essa sua fala. Acho que ela talvez tenha nos trazido mais dúvidas também, né? Porque acredito que seja um dos primeiros momentos, não o primeiro, que estamos aqui na 4ª região, falando sobre população LGBTQIA+, no direito previdenciário. Inclusive, eu lhe pergunto se é possível disponibilizar esse material. Alguns colegas têm perguntado, né, se é enviado pela escola. Essa nota técnica, pelo que eu entendi, essa última está ainda em sigilo, mas, enfim, o material que for possível disponibilizar. Mas lhe agradeço muito pela sua explanação. A gente já recebeu aqui no chat também uma pergunta da Juliana Maier Goulart, perguntando se justamente a senhora tem conhecimento de... Deixa eu abrir aqui a pergunta. Se tem conhecimento da contabilização ou não do período de serviço militar para a mulher trans que prestou esse serviço militar antes da alteração da autoidentificação de gênero? Então, esses reconhecimentos de tempo de atividade que é reconhecida para fins previdenciários, eu penso que ele não deva repercutir no gênero apresentado no momento da aposentadoria. Ele deve fazer parte do patrimônio previdenciário, porque é uma atividade que foi desempenhada, né? E não reconhecer esse período, ele iria até mesmo contra as decisões do STF com relação a trabalho, por exemplo, infantil, né? Na lavoura. Olha, nós não podemos deixar de reconhecer sob pena de penalizarmos o segurado, de penalizar. Eu acho que a aplicação hermenêutica deveria ser a mesma, já que o trabalho de fato foi realizado. Certo, obrigada, professora. Eu também quero manter aqui o nosso comprometimento com o tempo de 2 horas. A gente começou um pouquinho atrasado, então só indago se alguém teria ainda alguma pergunta.
Catarina, eu queria aproveitar para consignar, a professora Heloísa Helena falava sobre a dificuldade das pessoas inserirem o nome social no cadastro das ações judiciais. Quer dizer, a pessoa entra com a ação para ter o direito reconhecido ao nome, ou a um dano moral em razão do desrespeito a esse reconhecimento, e no próprio judiciário ela vê desrespeitado o seu direito ao nome social. Então, só para lembrar que no IPROC, recentemente foi feita uma adaptação para a inclusão do nome social da pessoa. Então, é importante que isso tenha acontecido, é recente, é verdade, mas já aconteceu. Então, é importante que todos nós, operadores, os servidores, os juízes, saibam que o IPROC já disponibiliza o campo específico para a inclusão do nome social. E daí, Catarina, me corrija se eu estiver errada, inclusive para ações que já tenham sido propostas anteriormente a alteração do IPROC. Então, se a pessoa, quando entrou com a ação, não tinha ainda a opção do nome social, e essa possibilidade foi introduzida no IPROC posteriormente, é possível alteração retroativa, inclusive, para a inclusão do nome social. Fica aqui o registro, especialmente sobre a importância dessa ferramenta para quem é uma pessoa cisgênero é um detalhe, para a pessoa transgênero é a identidade dela, né? É como se, imaginem que você chegasse num lugar e as pessoas comumente chamassem você por outro nome. Então, seria imaginar, desrespeitar, inclusive, o julgado do Supremo Tribunal Federal. Então, o IPROC já está adaptado a essa política pública comprometida com a emancipação, enfim, os valores civilizatórios. Fica aí o registro. O IPROC está... Opa, desculpa, só quanto ao nome social, acho que a gente precisa dizer que, enfim, o IPROC está adaptado, é sim possível alterar mesmo em ações em andamento, mas a gente precisa também falar das pessoas que operam o IPROC, de nós mesmos, né? Então, que a gente também saiba usar adequadamente, tratar adequadamente essas pessoas, nesse sentido, a resolução do CNJ quanto ao uso do nome social, orientação, inclusive, sobre a forma com que essas pessoas, não só no processo, formalmente, devem ser tratadas, mas também numa audiência. Acho que é interessante também a gente aproveitar esse momento aqui, que estávamos com quase 100 pessoas aqui nesse workshop, né, que é um tema que diz respeito ao nosso dia a dia enquanto operadores do direito, né? Oi, Cris. Então, eu queria aproveitar para fazer o registro também que no nosso concurso agora de ingresso na carreira da magistratura, nós oferecemos essa possibilidade da pessoa também se registrar com o seu nome social. Eu acho que é uma grande iniciativa, né? A gente até não teve nenhum pedido, né, de nome social, mas eu acho que até pela novidade, assim, o ineditismo, então, de num edital, num regulamento de concurso para a magistratura, a gente oferecer essa possibilidade. Acho que foi o primeiro passo. Só queria deixar o registro. E ainda registramos que o edital já contemplou, né, no seu conteúdo, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Doutora Tânia, eu lhe interrompi. Lhe repasso a palavra para a conclusão. Era isso, Catarina, agradecer a oportunidade, né, desse encontro hoje. Então, encerramos aqui. Acho que muito feliz a gente ter essa oportunidade essa tarde. Agradeço a todas e todos que nos escutaram hoje, né, e que a gente possa juntos pensar aí também que a Justiça Federal da 4ª Região, de fato, possa refletir, né, tanto mais quanto seja necessário e por tanto tempo quanto seja necessário pensar nessa temática. Cris, obrigada, agradeço teu nome aí pela Imagens, por toda a acolhida da escola, né, em nos oferecer esse espaço para que a gente possa crescer também como instituição e sempre contar com a escola, com esse suporte de qualidade. Agradeço aí também a Ana, Luísa, o Ulisses e todo o pessoal aí que, às vezes de forma escondida e invisível, trabalha para que as coisas todas aconteçam. Registro aqui meu abraço, uma boa tarde. Obrigada. A todas vocês. Agradeço em nome de todos.
Tchau, gente. Bom restinho de tarde. Deixa eu aproveitar e fazer um último convite. Quem quiser, hoje às 5 da tarde, tem também a live da Semana da Justiça Restaurativa. Vai ser transmitida pelo YouTube. Nas redes sociais também a gente tem ali os links. A Semana Restaurativa da Justiça Federal da 4ª Região, hoje às 17 horas, com projetos de justiça restaurativa que foram desenvolvidos dentro da Justiça Federal. Vi aqui até que a Juliana Goulart está aqui, é uma das que irá apresentar também o seu texto. Quem sabe nos vemos lá às 17 horas. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente.